irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Nos levantamos, vamos fazer uma oração inicial e agradecer esse nosso dia. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, honra, glória e louvor, Jesus, por mais um dia de vida, Senhor, que nos concede, de saúde, de misericórdia, de graça, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, Jesus, para Te adorar, Te glorificar. Senhor, nós Te damos graça, Pai, por poder participar dessa gloriosa escola dominical, Senhor, mais uma vez. Senhor, que é tão boa, tão importante, Senhor, para as nossas vidas, para o aprendizado, Senhor, para que nós possamos estar em comunhão contigo, com os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, esteja no nosso meio nessa manhã, abençoa essa aula, usa o pastor, Senhor, para ministrar nos nossos corações nessa manhã. Jesus, abre nosso entendimento, nosso discernimento, esteja conosco, Senhor, no restante desse dia, dessa semana, Pai querido, que se inicia, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, irmãos, dia 4 de junho, já vamos estudar a lição 10, que tem como título Quando os pais sepultam os filhos. O texto de aula de hoje se encontra em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Aleluia. A verdade prática de hoje nos diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, 16, 17, 18 e 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e as consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda eles falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e as moças feriram ao fio da espada, e só eu escapei por te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio além do deserto, e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e só eu escapei para te trazer a nova. Glória a Deus. Deixe tomar assento, irmãos. Vamos louvar o hino da cristã agora. Hino de número 123. Vamos juntos adorar o Senhor. Com esse hino que é muito bonito, né? E logo depois desse hino, então, eu já passo a palavra aqui para o nosso pastor presidente, a Isidoro Leandro, para dar continuação à nossa aula. Amém? Jesus,
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui juntos nesta manhã para a meditação na palavra de Deus e um assunto bastante dolorido em se falar, principalmente aqueles que já tiveram uma experiência tão amarga, que é essa experiência que o título da nossa lição trata nesta manhã. Portanto, vamos trabalhar esse texto baseado no livro de Jó, na história de Jó, que é uma história tão forte, tão ensinadora, tão difícil de ser compreendida à luz dos olhos humanos, porque os homens têm dificuldade de entender como um texto real de uma pessoa que consegue passar uma diversidade tão grande e consegue subsistir a ela. Eu quero que você abra a sua lição, por gentileza. O título da nossa lição é Quando os Pais Sepultam Seus Filhos. E nós vamos dar uma meditada mais uma vez no texto áureo desta lição. Está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de número 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruído ou prostrado. Eu pergunto aos irmãos, como não se sentir desamparado quando algo do tipo de Jó acontece na vida? Quando não se sentir angustiado, quando não se sentir desanimado? Em meio a uma tragédia ou em meio a tragédias tão desesperadora tal qual este homem viveu, saber que Deus está ali, ou será que é tudo utopia aquilo que o texto bíblico relata? Eu inicio com uma tragédia que aconteceu há poucos dias na minha família, quinta-feira passada. Eu estou vindo de um trabalho que estava fazendo ali no Arroio, estava no carro junto com o pastor Arnei, recebo uma ligação da minha irmã, uma mensagem da minha irmã dizendo que o meu tio, irmão do falecido meu pai, tinha acabado de tirar a vida, se enforcou na beira do rio Siqueiro, que é um dos rios que abastece essa lagoa de Imaruí, onde divide Laguna de Imaruí lá em cima, onde eu nasci, naquela região. Aos 83 anos de idade, um homem que tinha alguns bens, sempre trabalhou fazendo farinha, mas a dor dele qual era? A dor de ter que ter enterrado 2 filhos. No dia que meu pai faleceu, eu cheguei no local do velório chorando muito. Ele me abraçou e disse: Clay, agradece a Deus, porque ainda que teu pai é novo, com 58 anos, nós velamos o nosso irmão lá, pastor, esqueci o nome do irmão.
Rogério. Pastor Rogério sabe onde é, ali do lado do ginásio do esporte, na frente do ginásio do esporte ali em Capivari. Eu encostei ali. Esse meu tio me abraçou e disse: agradece a Deus porque tu estás enterrando teu pai. Pior foi eu que tive que enterrar um filho que caiu dentro d'água e morreu afogado. E agora a minha filha que vai morrer dentro de poucos dias a filha dele morreu com aquela doença chamada ELA, aquela que vai atrofiando todo o corpo. Esclerose lateral amiotrófica. E aquilo dali foi, ele disse, a minha alegria se foi. Esperou o tempo passar e a dor não saiu. Uma semana antes ele almoçou na casa da minha mãe ali em Capivari. E a mãe aconselhou ele, disse para ele: Constantino, aceita Jesus, segue o caminho do outro teu filho que está morando lá em Cocado. Ele disse: eu não consigo, eu não vou conseguir. Uma semana depois, ele foi na beira do rio Siqueiro, na casinha de guarda-barco, pendurou-se uma corda e se enforcou. A dor nunca conseguiu superar aquela dor, porque não entendeu Deus na adversidade. Quando a gente não consegue enxergar Deus na adversidade, é a coisa mais terrível que existe. Isso acontece só com pessoas que são católicos ou pessoas que são de outras religiões? Não. Acontece com a gente também. Há pessoas que passam uma vida toda frustradas, porque um período da vida aconteceu alguma coisa e não conseguiram enxergar Deus agindo na adversidade. E o lugar que mais Deus age é na tempestade. Queres achar Deus? Não é na hora da bonança. Queres encontrar Deus? Encontre-o na tempestade da vida. É lá, o seu olho, porque a tempestade vai fazendo o seu olho. É a história dos discípulos atravessando o mar da Galileia e a tempestade se batendo daqui e dali, e eles lutando tanto, mas Jesus deitado no barco, eles não conseguiam nem ter a noção de que quem estava ali era o dono da vida, o dono do mar, o dono do vento, era quem controlava tudo isso. Aí quando o desespero é demais, eles acordam Jesus e pedem socorro para Jesus. Aí Jesus estava ali na tempestade. Na tempestade da vida da gente é a mesma coisa. A morte de um filho ou de uma filha é talvez a maior experiência de dor que um ser humano pode experimentar. É a maior tristeza. Aquela pessoa que diz que passa por esse, ou conseguiu passar por essa situação facilmente, ela pode ser um pouco orgulhosa, ou muita confiança demais. Mas nós vamos ver ao longo da lição que Jó não passou facilmente. A sua mulher perdeu a noção. Não que a mulher dele era uma mulher tola, não. A gente leva para o lado que a mulher de Jó é uma mulher tola, cabeça dura, cheia de defeitos, não. Para ser mulher de Jó, era uma mulher de um conhecimento. Para ser esposa de Jó, era uma mulher da alta sociedade, era uma mulher nobre. Era esposa do homem mais rico do Oriente. Ela não era qualquer uma. Aprendeu a vida social com o esposo, a conhecer Deus com o esposo, mas perder todos os filhos de uma hora só, além de perder tudo, tinha uma vida social. Eu acho que não é perder tudo, a gente não pode achar que Jó perdeu as terras, não. Jó perdeu grande parte dos seus bens. Aquilo que o operante, né? Ele perdeu o operante.
grande. Talvez ele ficou com os bens, com parte dos bens, mas aquilo que operava, aquilo que trabalhava, os bois, os camelos, as coisas que faziam operar as suas fazendas, morre ali, paga ali, pelo período da vida dele. Essa mulher vira, a cabeça dela virou um parafuso, né? Então, eu queria que vocês pegassem a lição da escola, se vocês pudessem abrir a lição, e nós vamos ler. Eu queria pedir a irmã Rosane, pode ler a introdução da lição, irmã Rosane? Faz favor, leia alto para nós por dentro. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Esse é o objetivo da nossa lição. A introdução fala do objetivo, ver que essa experiência é a experiência, como eu falei, das mais dolorosas da vida humana, né? E entender na Bíblia Sagrada como achar consolo diante dessa adversidade tão grande. Agora nós vamos na própria lição. Eu quero acompanhar a lição desta manhã. A família de Jó. Primeiro, quem era Jó? Quem era Jó? O senhor está com a lição lá, pastor Rogério? O senhor lê essa parte para nós ali? Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó. Mas, especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Jó e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Amém? Amém. Olha só, Jó, a história dele é antes de Moisés, muito bem antes, e talvez mesmo antes de Abraão. E provavelmente quem escreve o livro de Jó é Moisés. A maior probabilidade que existe é Moisés que escreveu o livro de Jó, porque era uma história que já era contada já no passado. Ele acreditava num só Deus, ele era monoteísta, acreditando em Deus, e esse testemunho dele, essa vida, esse caráter dele é testemunhado no seu livro, no escrito do seu livro, pelo próprio Deus. Ele era um homem de um caráter muito ilibado, muito sincero, muito justo. Ele tinha o hábito de se desviar do mal. Talvez para mim essa daqui é uma das características mais importantes na vida deste homem e que nos ensina muita coisa, porque o mal, para fazer com que o homem peque, para fazer com que a mulher peque, ele já está intrínseco na vida social das pessoas lá, já após o dilúvio, né? Antes do dilúvio já existia o mal. Deus castiga a terra,
Está passando o dilúvio, está ali de novo o mal tentando as pessoas. O mal existe e sempre vai existir. Então nós não podemos dizer que o mal hoje é muito mais fácil pecar hoje do que pecar naqueles dias. Não, por quê? Porque hoje nós temos o celular na mão. Porque hoje nós temos o computador na mão. É só armas de Satanás, que o próprio homem cria, que Satanás se apropria, não é que Satanás criou, não. Deus deu inteligência para o homem criar, e que Satanás se apropria dessas coisas e nos coloca na mão, nos coloca na nossa frente, e o mal a gente escolhe, e a gente toca e a gente pega porque a gente quer. Qual é a lição de Jó? A lição de Jó é que ele se desviava do mal. E por isso ele se torna um homem com uma referência tremenda. Porque Satanás nunca deixou de investir em ninguém. Ele sempre investe contra o ser humano. Ele é um arqui-inimigo de Deus. E muito mais também ele se torna inimigo do homem. Ele quer a destruição de homem. Cada criança que nasce, Satanás quer jogá-la no inferno. Esse é o propósito de Satanás. Deus quer sempre essa pessoa que nasce nos seus braços. Satanás quer jogá-la no inferno. Deus tem o propósito de levá-la para o céu, Satanás para o inferno. Então, Deus apresenta o caminho do bem. Satanás apresenta o mal. Aí vai tendo esta guerra. E aqueles que querem seguir o caminho do bem precisam se desviar do mal. Já naqueles dias de Jó, o mal já estava apresentado. Não em forma de celular, não em forma de computador, não em forma de qualquer outra coisa, mas tinha os seus meios. Qual é o segredo para escapar? Se desviar do mal. O mal está aqui na frente. Quando Jó observava que aquilo dali iria lhe fazer mal, então ele saía e caminhava por outro caminho. Satanás apresentava outro prato para ele ali, ele saía e ia por outro caminho. Aquele caminho daqui a pouco se tornava o entulho do mal, ele saía e ia para o outro caminho, se desviando do mal. Isso era a vida de Jó. Ele era um homem de uma capacidade incrível diante de Deus, de fazer as coisas extremamente corretas. Agora nós vamos estudar e ler aqui na nossa lição quem era a esposa de Jó. A senhora pode ler, irmã? Esqueci o nome da irmã Educação. É isso. A esposa de Jó. A esposa de Jó. Depois um pouco baixo. Tem problema. A esposa de Jó. Tudo o que sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana, ambiciosa, e por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância, todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perder a paciência diante da aprovação de seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa Deus e morre. Jó 2:9. Ela teve 10 filhos com Jó, como não se deixou influenciar pela proposta. Desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo o que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Amém?
Esse contexto, eu quis ler esse contexto da lição, porque ele dá um pouquinho de visão diferente daquilo que nós pregamos sempre. A gente sempre prega que a expressão última de Jó para ela, como uma louca tu me falas isso. Aí a gente usa essa expressão, como uma louca, para dizer que a mulher de Jó, de fato, era uma insana, uma completa louca. Nós analisamos o contexto de vida dela. De qualquer forma, mesmo ele raspando as feridas com o caco de telha, ela estava ali próxima dele. Mas a dor, a angústia, o sofrimento era tão grande que ela atribuiu aquilo dali ao desprezo de Deus para ele. É como se ela dissesse assim: o que tu está passando é Deus te desprezando. Os amigos de Jó, por outro lado, eles não atribuíram, vocês podem ler o livro de Jó, eles não atribuíram o sofrimento de Jó a Deus, como Deus culpado, mas como o próprio Jó pecando, Jó em pecado. Mas a mulher de Jó, sabendo a idoneidade dele, vivendo ao lado dele, conhecendo quem era ele, sabendo tudo que ele fazia, ela não atribuiu a Jó o sofrimento, ao seu marido, porque ela conhecia com quem ela estava vivendo. Posso fazer uma contribuição, pastor? Assim, é fácil para mim, o que eu penso, né, quando eu leio a história da mulher de Jó, a coisa que a gente vê no texto é que ela não é o elemento em provação. Quem está sendo provado é Jó, né? Então a gente tem que entender que Deus dá a prova para Paulo diz isso, né? Deus não dá prova nenhuma maior do que aquilo que a gente possa suportar. Então o elemento em provação é Jó, não é a mulher dele. Segundo, má interpretação da palavra louca, né? Que louca nesse sentido do texto é sem conhecimento. Jó está dizendo, tu fala sem o conhecimento devido ao que está acontecendo. Claro, ela não é a parte provadora. E terceiro, daquilo que o senhor está falando agora, Deus não disse que a mulher de Jó era uma louca, mas chamou os amigos de Jó de loucos. Sim. Esses falam loucuras de aquilo. Então percebam que é totalmente diferente. Porque justamente Jó, a mulher de Jó não vai ir de encontro ao seu marido, à fé do seu marido, a vida que ele tem, porque ele era um homem correto aos olhos dela, do convívio. Ela começou a pensar: poxa, esse homem é correto, nós vivemos bem. Nós somos completamente preenchidos no nosso casamento. 10 filhos dele, cuidou desses filhos, orava por esses filhos, cuidou da sua fazenda, cuidava dos funcionários, os empregados que nasciam na casa dele viviam numa vida regalada. O homem era maravilhoso com os seus empregados, um testemunho incrível, e tem essa fé nesse Deus, que eu também até agora tive. Não, então esse Deus é culpado, não é o meu marido que é culpado, é Deus que é culpado. Os amigos, ao contrário, vão dizer: Jó, tu estás em pecado. O resumo de todos, né? Tu estás em pecado, porque tu fizeste alguma coisa em oculto e que Deus está te cobrando. Confessa o teu pecado, que é o que nós fizemos nos dias atuais. Posso dizer uma estatística meia pesada, mas convivendo com a igreja desde criança, 90% do nosso povo, quando alguém entra em sofrimento, entra em guerra, entra em luta, entra em problemas, ou fica doente, 90% do nosso povo ainda pensa e ainda coloca na mente que é a mão de Deus pesando. Nós pensamos igual os amigos de Jó. Qual é a contribuição? Eu penso, pastor, que até essa reação da mulher de Jó é uma parte da aprovação, né? Claro, faz parte da... Ele foi perdendo tudo, inclusive o apoio da sua esposa, né? Um dos limites, né? Quando ele perde o apoio dela, ele
E ali também pode ser que eu acertei de Satanás, para fazer e para provar realmente a fé dele. Está ali escrito para provar a fé dele, para ver qual é a reação dele. Vocês acham que Satanás não veio no ouvidinho dela e disse: joga essa palavra para ver qual é a reação dele? E aí a hora que ele explode e dizendo: nu, mulher, eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Nossa, vocês imaginam a festa no céu e o demônio, Satanás, estarrecido ao chão para a declaração deste homem. Coisa fantástica. Agora nós vamos, por outro lado, dentro desse primeiro, sobre a família de Jó, nós vamos ver, e eu não sei se ele está com a lição ali, lê para nós os filhos de Jó. Filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. Isso mostra que seu pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Amém? Olha bem só, queridos. Os filhos de Jó viviam uma vida social maravilhosa. Só que vocês também têm que, nós temos que entender. Eu vou fazer uma pergunta aqui meio capciosa. Jó perdeu tudo. Os filhos perdeu, né? Todos os filhos. Aqui a lição vai tratar sobre isso. Os filhos de Jó, eles viviam uma vida social, bebiam, comiam, dentro daquela normalidade da sociedade da época. E Jó se preocupava pensando: será que eles pecaram contra Deus? Cada vez que eles faziam uma festa dessa, Jó tinha um determinado dia que levava eles em sacrifício a Deus, em oração, sacrificava por eles, intercedendo pela vida deles, para que eles viessem viver uma vida justa, tal qual ele estava ensinando. Agora, eles eram casados, provavelmente casados. Provavelmente eles tinham filhos. Então vamos pensar uma coisa: Jó tinha netos, e os netos não morreram, morreram os filhos. Então não se acabou tudo. A gente pensa que tudo se acabou, mas só tinha netos. Se os filhos tinham famílias, então alguma coisa restou. A gente tem que pensar sobre isso também. O contexto que ele estava doente, estava em cima do local de cinzas, coçando as feridas, estava. Mas as suas terras estavam ali? Estavam. Sua casa estava por ali? Estava. Sobrou alguma coisa? Sobrou os seus empregados que nasciam na sua casa, que eram como filhos para ele. Eles não saíram dali. É um período da vida dele. A gente não pode pensar que foi 100%, porque Deus não faria isso com ninguém. Sempre sobra um pedacinho. Sempre sobra um pedacinho. Então, Jó, os filhos dele viviam uma vida tranquila. Ele amava seus filhos. E agora, a surpresa da morte. Eu vou ler essa parte aqui quando diz aqui: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no leito da sua cruz no Calvário. Eu queria passar aqui para dizer para vocês o seguinte: a morte é uma maldição advinda do pecado. Então os filhos de Jó estavam pecando, por isso morreram? Fiz uma pergunta e queria ver uma resposta. O que tu diz, Nini? A lição diz aqui que a morte, ela é advinda do pecado.
Então, por consequência do pecado dos filhos de Jó, foi porque eles morreram? Eles estavam pecando? Não. O que a lição quer dizer aqui? A morte em si, qualquer morte, ela existe porque o Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. O salário do pecado é a morte. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. Porque se Adão e Eva não pecassem, nós estávamos vivos, todo mundo, não sei se nós estaríamos aqui, porque seria um contexto de vida totalmente diferente, ninguém nunca morreria. Os que iam nascendo, iam vivendo sempre. Então, com o pecado de Adão e Eva, a morte é normal, o nascimento de outras crianças é normal, isso aqui é normal. A forma, o formato da morte que é a diferença. O morrer de velho é natural. A pessoa chegou lá numa certa idade, e a avó da minha esposa há poucos tempos morreu, quase 100 anos, e a família já estava orando a Deus, pedindo que Deus levasse. Porque aí começa a ficar acima de uma cama, começa a criar feridas, e já é um sofrimento para a pessoa. A pessoa já não enxerga mais, já não anda mais, já não. A vida já ficou difícil, então é uma morte natural. Agora, a morte por acidente, a morte por tragédia, que é o problema. Interessante, as tragédias existem desde lá, do passado. Isso aqui é uma tragédia na sociedade. Eu não estava lá, mas um ano, 2 anos depois do acontecimento, eu cheguei na cidade de Rio do Sul como pastor. E a irmã a mãe ainda sentava na cadeirinha, no banquinho da igreja, na cadeira da igreja sede. Mas a gente olhava para ela, o semblante daquela mulher, era difícil de lidar. Uma mãe com 4 filhos. O Edilson, mais velho, e os 3 mais novos. O mais novo tinha 16 anos, o outro tinha 17, o outro 18, o outro 19 e o Edilson 21. O pastor presidente de Rio do Sul na época, o pastor José Maria, ele foi embora em seguida do ministério e foi morar no Mato Grosso. Ele perdeu a razão de viver. Ele pegou os 3 meninos da irmã, eu esqueci o nome dela, e o filho, e disse para eles: vai ter um congresso regional em Lages de jovens. Vocês vão a Lages e representam a mocidade aqui de Rio do Sul, porque nós temos um trabalho aqui. Era o filho dele e mais os 3 moços, irmãos do Edilson. E eles foram ao congresso em Lages para representar a mocidade do Rio do Sul. Subiram a Serra da Santa, para quem conhece, pela BR-470, tem aquela serra perigosa onde, há uns anos atrás, virou 2 ônibus daquela empresa de argentinos e morreu não sei quantos argentinos lá, que o sangue corria, né, pelas valas da serra, chamada Serra da Santa. E subindo de Pouso Redondo para o Tacílio Costa, depois vai a Lages, e na volta o carro rodou deles, dos meninos, e os 4 morreram imediatamente. Caíram no pedal, naquela primeira curva aqui, onde os ônibus viraram, você conhece ali? O carro rodou e os 4 rapazes morreram. Vocês já imaginaram a igreja sede de Rio do Sul, com 4 caixões, o filho do pastor e os 3 filhos da mesma mãe? Isso ainda é vivo. O Edilson trabalha com, Edilson é um presbítero da igreja, ele trabalha com refrigeração.
gente é muito amigo, quando ele trabalha. Você disse, por que tu é assim tão agitado, Deus? Ele disse, depois da morte dos meus irmãos, eu não consigo mais. Parece que tem uma coisa dentro de mim que... Ele disse, eu era tão calmo, eu era tão tranquilo. E a vida arrebentou. A irmã ficou só com o Edilson e a filha. Ainda passou-se os anos, a filha foi ganhar o neném e morreu no parto. Aí vocês vão me dizer, onde está? Por isso ela pergunta onde está teu Deus, né? Onde está Deus nesta hora? Um dia eu perguntei para ela, irmã, e aí? Ela disse, eu só espero, pastor. Eu só espero vê-los na eternidade. Porque naquele dia Jesus batizou 2 filhos meus com o Espírito Santo. E eles desceram falando em línguas estranhas num carro. Como é que a senhora sabe? Porque no meio do caminho, me ligou, me telefonou, pararam para fazer um lanche perto de Otacílio Costa, e disse, mãe, eu vou só levar um lanche para os outros, porque eles, os mais novos, todos mais novos, foram batizados com o Espírito Santo, não conseguem sair dentro do carro. Então nós vamos demorar um pouquinho. É difícil. A irmã, ou a Demi, ela mora no Buda. Vai no Buda. Então você vê a situação, a tragédia. E essa tragédia, irmãos, ela é por causa do pecado, mas não do pecado dos moços. Deus não estava cobrando nada deles pelo pecado, eram meninos novos, estavam voltando de um congresso batizados com o Espírito Santo, então eles não estavam lá bagunçando, fazendo coisas erradas. Para que Jesus batizasse, eles estavam vivendo um momento de êxtase espiritual. E o que aconteceu? E que explicação tem? Pois não, Domingo. Pastor, essa maldição da morte, ela é válida quando a pessoa morre sem Cristo? Quando a pessoa tem Cristo, não há maldição? A maldição da morte é geral, para quem tem Cristo e para quem não tem Cristo. A grande diferença é que os que estão em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E os que estão sem Cristo ressuscitarão para a morte eterna, para o inferno. Então a maldição em si, ela é generalizada. É aquilo que a Bíblia diz, que o sol brilha, olha, está brilhando lindo nesse momento. Está pegando sobre cabeças de pessoas boas e pessoas más. O ímpio não está recebendo esse sol lindo aqui? O justo também está. Então a morte, ela é generalizada. A diferença é para onde vai o espírito dessa pessoa. Paulo responde, né, pastor? Assim como a morte entrou no mundo por um só, a vida também entrou através de um só, que é Cristo. Então esse antagonismo entre a morte como salário do pecado e a justificação pelo preço do Calvário, ela está nos dois ambientes aqui, lá fora e dentro da igreja. E a gente precisa entender. Então eu penso que os que estão em Cristo não deixarão de morrer, como consequência, inclusive, do pecado. E justamente com tragédias. Isso aí, só porque são justificados em Cristo. E aí tem a salvação eterna. Então essa maldição é da vida eterna. A maldição do pecado. Da vida. Como assim? Eu não entendi essa palavra. Por exemplo, aquele que morre sem Cristo está na maldição da vida eterna. Isso. Não, aí sai da maldição. Morre pela maldição do pecado. Do pecado original de Adão. Morreu porque a morte vai vir para todos. Pode ver que não existe dos nossos crentes antigos,
pecado de Adão. Isso. Uma pessoa, Cristo, no Calvário, foi livre dessa maldição, alcançou a vida eterna. Isso. Aí ele nos dá a liberdade de morrermos, que nós temos que morrer. É o preço, né, de Adão ter pecado. Porém, ele nos resgata da morte eterna, que é uma outra diferença. Existe a morte física aqui e existe a morte eterna. O que Cristo nos deu o direito na cruz do Calvário é da morte eterna, que é pior do que, muito pior do que esta morte aqui, nem se compara. Que além da morte aqui ser doída, você imaginou uma eternidade sem Deus? Por isso que há uma discussão teológica, se aquela, quando fala o salário do pecado é a morte, de que morte Paulo está falando? Se é da morte física ou da morte eterna? Eu acredito que é da morte eterna que ele esteja se referindo, entende? Não só da morte física. A morte física é uma sentença para todos, é necessária até, eu diria. Ninguém vai para o céu se não passar por ela. Se passar pela morte. Sim, até essa maldição aqui está falando da vida eterna. Isso é Aqui do texto aqui. vida eterna. Agora aqui, ó, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Jennifer, lê para nós. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento de filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. O importante é ressaltar que uma perda como esta traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Há tempo de sorrir, tempo de chorar. Eles viveram uma parte da vida deles em alegria, paz, tranquilidade, festas. Daqui a pouco Deus põe um ponto e vírgula e diz: agora vai ser o tempo de chorar. Quem é que já não passou por isso? Meu Deus. Quem é que já não passou por isso? Se não passou, vai passar. A grande dor é essa. Quem é que já não passou por isso? Por isso que o orgulho do ser humano, a pessoa que é orgulhosa, para mim é a maior besta. É uma pessoa besta. Porque é só Deus permitir ou arrancar alguma coisinha. Como dizia minha avó, o Tejo velho, a avó dizia o Tejo, não sei de onde ela arrumou esse nome, mas o Tejo velho já vai para o chão já. Aí é um período, e por mais que a pessoa tente escapar deste período, ela não consegue. Jó podia fazer o que quisesse, mas estava ali na frente dele. Não tem mais os filhos, não tem nem por quem orar. Não tenho mais a saúde. Não tenho mais os filhos. Nunca mais vou vê-los. Nunca mais. E agora? E está ali, na mente. Pá, pá, pá. Isso arrebenta até o camarada conseguir. E dizer que o tempo apaga esta dor, eu duvido. Cada realização que eu faço, que Deus me dá, cada coisa boa que acontece na minha vida, hoje eu estou fazendo 51 anos. Sabe o que eu amanheci pensando de manhã? Poxa vida, hoje eu podia estar com meu pai. É um dia que eu poderia estar junto com meu pai. Eu estaria com 73 anos hoje. Primeira coisa que aconteceu, então, meu filho veio ficou até ontem à noite ali em casa, meus netos. A gente passou 2 dias ali, sexta-feira à noite e ontem, dia feliz com eles. Mas eu poderia estar com meu pai também.
tão cedo. Hoje era um dia feliz para ouvir e conversar com meu pai. Tá? E não tem. A dor nunca se apaga. A tristeza nunca sai. É uma tristeza difícil. É um momento difícil. Ali a tradição diz ali, a tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó. Até ali eles não tinham talvez experimentado isso. Experimente alguma coisa na sua vida. Por isso que quando a gente assume o púlpito para pregar, a gente tem que cuidar com muita coisa. É uma desgraça quando um homem, que ainda uma mulher, ou quem vai pregar, não passou por algumas situações que a vida faz a gente passar naturalmente. Ela não é porque Deus vai cobrar porque a pessoa falou isso ou falou aquilo, mas eu me assusto com quem fala algumas coisas, batendo no peito sobre filho, sobre isso, sobre aquilo, sobre um farisaísmo desgranado, achando que ele é o super santo e todo mundo é um desgraçado. Eu fico olhando para essas pessoas e eu digo, que dó, porque o dia que o vento balançar, todo o discurso vai por terra. Todo o discurso vai por terra. Senta-se nesses bancos pessoas, senta aqui, todos os cultos, pessoas das mais variadas possíveis, com as maiores tragédias possíveis, com as maiores dores possíveis, com as maiores marcas, com facadas, com tantas dores, tantos problemas. Sentam-se aqui pessoas que já viveram na vida coisas horríveis. E a gente não pode chegar aqui no púlpito e querer fazer com que as pessoas que passam por luta são porque estão em pecado, estão nisso, estão erradas, estão vivendo. Não, queridos. Mas a gente faz elas se sentirem cada vez mais humilhadas. Sabia disso? Dependendo do tipo de pregação, dependendo do tipo de santidade que a gente quer trazer de cima do púlpito para a igreja, dependendo do tipo de orientação, a gente faz com que essas pessoas se sintam cada vez mais diminuídas e mais. É as pregações dos amigos de Jó. Jó, tu perdeu os teus filhos porque tu estava em pecado, Jó. Tu estás em pecado, confessa o teu pecado, cara. E Jó disse: meu único pecado era levar eles diante de Deus em oração. Meu único pecado era levá-los, eles, diante de Deus em sacrifício. Era isso que eu pequei. Não sabendo a tristeza de Jó, eles foram para o púlpito. Vamos dizer que eles foram para o púlpito, e o auditório deles era Jó sentado em cima da cinza. Eles pegam o púlpito, 4 pregadores, cada um passou a sua vez. Parece que eu estou vendo o cenário. Lá vem o primeiro, resumo do discurso, para o cara que estava sentado, para o ouvinte: tu pecou, tu falhou, Deus é justo. Ainda pega Deus assim, joga Deus lá no, realmente é grande Deus é fiel, Deus é soberano, Deus não faria isso com quem está justo perante Ele. É você que errou. Aí sai do púlpito, senta, vem o segundo pregador e dá, em outras palavras, as mesmas pregações. Aí sai o segundo, vem o terceiro e prega a mesma pregação parecida. O quarto dá uma aliviada assim, básica, dá aquela
ajustada, mas não resolve nada, e vão embora, e ficam ali. E Jó dizendo: pesa-me em balanças finas, pesa-me. É só tu que pode pesar, porque eu não consigo. E além disso, o demônio, Satanás, passa por ele como um beco e atormenta ele, e passa pela fase da vida atormentado. Pastor, mas até o diabo, que não perde a oportunidade, se aproxima e tenta rasgar ele, a dor e a tristeza dos filhos. Mas ele se manteve fiel. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó, estou continuando na leitura, mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Como é que o cara consegue fazer isso? Jó se lança em terra, raspa a cabeça. Eu não sei porque o cabelo sofre. É um dos primeiros a sofrer. Primeiro rasgou o manto, a roupa. Depois raspou o cabelo. E depois lançou-se no chão. E no se lançar ao chão, ele podia amaldiçoar Deus. Ele teria a oportunidade, porque ele tinha recebido a notícia da morte, já da perda de grande parte dos seus bens. Mas perdeu os filhos, aí ele foi ao chão, ele caiu no chão. E no cair ao chão, as palavras dele foi de adoração a Deus. Irmãos, eu não sei se algum de nós aqui teria essa mesma atitude. Por coisas menores a gente abandona Deus, vai para outros lugares, fala um monte de asneira, por coisas menores. Mas esse homem, ao contrário, ele adorou a Deus. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Entenderam aqui, irmãos? Mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. A dor não vai passar, mas aceitar como prova, como luta, mas sabendo que Deus está ali, torna o luto mais digno, tira um pouco da dor. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: no saí do ventre de minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpou Deus. Os amigos dele culparam ele, a mulher culpou Deus, e ele não culpou ninguém. Ele entendeu como um processo normal. E aí você pode dizer: mas será que ele não sabia então de que Deus estava disputando com o diabo a fidelidade dele? Não sabia de nada. Ele não estava lá no céu para ouvir a conversa de Deus com o diabo. Jó pergunta a Deus 16 vezes. Por quê? Deus não respondeu uma. Não.
Se ele pergunta por quê, é porque ele não sabia por quê. Ele queria saber por quê. Mas ele aceitou o luto, aceitou a dor, aceitou tudo. Nós temos para concluir essa última parte da lição, e eu quero ver se em 5 minutos eu leio ela com vocês. Os cristãos e o luto. Não culpe a Deus, está aqui o primeiro subtítulo. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Irmãos, não tem coisa que é inexplicável. Como explicar para uma mãe, agora dentro do contexto dos nossos dias, dessa que eu contei o testemunho lá de Rio do Sul, como explicar para uma mulher dessa? Que dizer para uma mulher dessa quando está chorando e vendo os 4 no caixão e 3 são de filhos? O que dizer para uma mãe dessa? Tudo que você falar vai ser asneira. Nada vai encaixar na mente dela. Ela não vai existir uma explicação. Então, são mistérios que só a eternidade vai desvendar. Quando ela chegar na eternidade, eu acho que ela é viva ainda, ela vai perguntar para Jesus. Eu penso que vai ter uma explicação, uma lógica. Ou a felicidade de se encontrar é tão grande que as perguntas se cessam. Ali vai ser dada automaticamente todas as respostas. Quando chegarmos no céu, todas as respostas, eu acho que não vai precisar chegar para Jesus com um caderninho e dizer, explica por que isso, explica por que aquilo. Não, eu penso que a glória do céu, a eternidade é tão linda, tão maravilhosa, é tão poderosa, que todas as respostas instantaneamente serão dadas pelo ambiente em si, pela pessoa de Jesus que está no comando de tudo. Todas as respostas serão dadas instantaneamente. Não precisará. Tudo será justificado. A justiça será completa ali. Então não precisa a gente ir com um caderninho. Mas aqui, hoje, na terra, há muitas explicações. Há que se dar muitas explicações para tentar amenizar o sofrimento de uma pessoa nesse estado aqui. Só que essas explicações não convencem ninguém em nada. Pastor Clay, nós tivemos um exemplo recentemente agora, né? O Zé perdeu a Nayane. O Zé da dupla Zé e Ricardo. Uma menina de 27 anos, do nada vem um carcinoma, entende? Brutal daquele, sabe, devastador. Em 3 ou 4 meses, né, ele levou a menina. O Zé disse que entrou em parafuso. Não, o Zé não. O Zé... Diz que até hoje não... Há um mês atrás ele entrou no meu gabinete aqui. O irmão talvez aqui não conhece, a dupla José e Ricardo, né, que nós temos aqui em Garopaba. O Zé entrou no meu gabinete aqui e disse para mim assim, eu amanheço pedindo todos os dias. Há um mês atrás ele disse isso para mim. Eu acordo e digo, pô, Jesus, por que tu não me levou hoje? E vou dormir e digo a mesma coisa para Jesus, me leva essa madrugada. Ele diz que todos os dias ele pede para Jesus levar ele de manhã e de noite, de manhã e de noite. Aí ele diz que sai, trabalha ali, sai cantar por aí afora. Ele diz que não conseguiria mais cantar, mas vai estar cantando para ajudar o irmão. Mas aí também a veja que ajuda ele, ajuda mais ele do que o próprio irmão. E disse que não existe mais prazer em viver. E você senta lá com ele, você vai lá, esses dias eu fui lá jantar com ele, eu saí de lá com dor na barriga de tanto que ri com ele. Só que quando a gente sai daquele momento ali, tudo volta de novo na mente. É engraçado que o luto é tão forte que
Eu cheguei a dizer para ele: Zé, tu não está sendo egoísta, Zé? Me perdoa, Zé, mas parece que está sendo egoísta. Tu tem a Carol, cara, é tua filha também. Tu é a Lena, é tua esposa. Parece que ele disse: mas pastor, para ele nada substitui mesmo. Nada. Ele disse: não, eu tenho um coração para as duas, mas aquele pedaço caiu. É difícil, é complicado. E a gente tem que entender isso. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Eu achei a maior desrespeito, uma vez que eu era pastor na cidade de Sombrio. Fui numa casa que morreu um irmão da igreja. Cheguei lá, os irmãos da igreja, 3, 4 violão, o corpo lá na casa, e eles com 3, 4 violão, 2 gaitas, só faltaram levar a bateria, o resto eles levaram tudo, e o pau comia, cantando hino dos mais diversos, e riam que se acabavam. Cada hino, cada coisa, Aí eu cheguei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu perguntei para o irmão Clésio, né? Não bem certinho na época, Clésio Borges. Ô Clésio, por que pessoal, vocês estão fazendo isso aí? Já morreu mesmo. Agora é só festa. Eu disse: não, vocês têm que respeitar os filhos que estão lá chorando. O nosso costume aqui. Disse: não, vocês param com isso. Vocês têm que respeitar a esposa que está lá chorando. Aí eles pararam. Acabei com os violão, acabei com tudo. Porque realmente, irmãos, não é o momento de se fazer festa. Salomão disse isso: é melhor estar num lugar de luto, porque ali mas eles queriam usar o momento de luto para fazer festa, ao contrário do que aquilo que a Bíblia ensinou. Momento de festa é de festa. E vocês pensam na cafezada, estavam fritando até tanhota para comer, até tanhota. Cheio de tanto, comecei a dar um luzinho ali na casa. Foi ali que começou a festa da tainha, não? Capaz, né? Não era tainha, era tainhota. Tainhota da lagoa, pequena. Irmãos, no ministério a gente vê de tudo. Por isso que eu digo, a sabedoria vem no caminhar, né? A sabedoria vem no caminhar. Esse cuidado é coerente à fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a resposta da Bíblia. Não existe uma resposta para curar a dor da pessoa imediatamente. A única resposta é a pessoa entender e esperar com Jesus, esperar em Jesus, que ela verá aquela vida, aquela pessoa na glória se partir com Cristo. Então não existe uma outra palavra bíblica. A palavra é esperança de vida eterna. Explicações aqui, tudo banalizado, tudo banais. E vocês vejam que a morte é tão forte
tão pesarosa que quando crucificaram Cristo na cruz, aquele sábado para os discípulos foi horrível. Aquele sábado que ele ficou, da sexta que ele morreu às 3 horas da tarde, até o domingo pela manhã cedo, que ele ressuscitou, aquele período para os discípulos foi o mais difícil para eles. Eles ficaram enlutados, eles ficaram perdidos, eles ficaram desamparados, eles não podiam ir lá ver o caixão, eles não podiam ir lá ver o túmulo, porque no sábado não podia ter um maior caminho, né? Um número de passos maior do que aquilo que a lei determinava. Então eles tinham que ficar em casa, em luto, parados, compenetrados, chorando, porque o luto traz choro. Pastor, e foram avisados, né? Foram avisados. Jesus orientou eles. Acho que mesmo assim a morte. Não adianta. A morte, ela faz a pessoa sofrer. Pode ser a pessoa bem velhinha. Morreu, a gente sente, a gente chora. Eu quinta-feira passada eu não consegui, na outra quinta eu não consegui ver o culto. Eu cheguei em casa primeiro por uma morte que em si, depois pelo tipo de morte, pelo tipo. Suicídio ainda é pior ainda, ele maltrata muito mais. E aí a gente olha para isso e fica pensando em várias coisas. Eu disse, eu não consigo, eu me deitei e disse, Jesus me faz revirar o coração. E no outro dia me levantei com um compromisso e fui trabalhar, e parece que vai desaparecendo, e a gente vai aprendendo essas coisas. Aí vai levando, mas não dá para julgar ninguém pelo aquele momento. Cada um tem uma reação, mas a gente tem que aprender a chorar como os que choram. Vamos ficar de pé. É uma lição difícil de ser ministrada, é uma lição complicada, difícil de ser ministrada realmente, porque ela fala de muito sofrimento, muita dor, mas nos ensina a estar atento a esses problemas difíceis que nós passamos na vida. Vamos orar ao Senhor. Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, pelos teus servos que aqui estão nesta manhã, por todas as coisas que o Senhor tem dado a nós, pelos momentos de felicidade e de alegria que o Senhor tem nos concedido, mas também, Senhor, te agradecemos pelas lutas, pelos sofrimentos, que isso vai nos trazendo solidez espiritual. Abençoa teus servos, guarda-os debaixo das tuas mãos, orienta-os, Senhor, nesses momentos de dores, de lamentos, de provações. Guarda a tua igreja debaixo das tuas mãos, purificando-as no poder da tua palavra. Jesus, dirige-nos, Senhor, nesses momentos difíceis. Paulo dirigiu vários momentos, dando vida àqueles que não poderiam estar naquele momento, passando por esse luto terrível. Mas tu tens o poder da vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante pensar aqui, só para encerrar, eu esqueci de uma coisa que eu queria falar. Por que para algumas pessoas no ministério de Jesus, ele ressuscitou? Primeiro para mostrar a glória de Deus, o poder de Deus sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo. E também, olha a condição social da viúva de Naim. Quando ele dá de cara com aquela situação, ele disse, não, eu vou restabelecer a felicidade desta mulher. Ele não deixou ela sofrer aquilo que ela estava sofrendo. O poder de Jesus é terrível. Eu já vi Jesus intervir
Eu passei por essa experiência, eu vi com os meus olhos um moço chamado Romário morrer dentro de um barco. Eles caminharam 2 dias com ele morto, viajaram 2 dias com ele morto neste marzão aí de Deus, até Porto Belo. O corpo gelado no lugar dos peixes. 2 dias de viagem, eles estavam para a região do canto do Rio Grande do Sul, para fora, pescando cação, aquele tubarão martelo, para pegar as barbatanas para mandar para o Japão. Eles estão vindo. 2 dias depois, um moço da igreja chamado Salvador, que tinha dito para mim, uns 4 dias antes de viajar, disse: pastor, eu vou me desviar, vou viajar essa vez aí, agora eu vou montar e vou cair no mundão, porque nenhuma moça me quer para casar. Disse: mas também, seu Salvador, tu é muito feio, cara. Te alinha um pouco mais. Eu dizia para ele: vai botar dente, rapaz. Porque o primeiro dente Deus dará, o segundo Deus dará, o terceiro, se tu quiser, vai comprar, né? E ele nada, né? Não queria comprar dente, queria só comprar carro. Mas não arrumava a namorada, se desesperou, disse: eu vou cair no mundão. Eu disse: não vai cair nada, rapaz, Jesus vai te guardar. Ele foi em cima do convés, bem triste, porque o moço lá embaixo, filho do dono do barco, o Salvador se levantou. Vai lá em Porto Belo e pergunta para todo mundo, o povo lá tudo sabe disso. Salvador deu um pulo no barco, deu uma coragem, desceu as escadarias do barco, entrou lá embaixo, se levantou o rapaz de dentro do gelo. O pai do rapaz disse: que é isso, Salvador? Não mexe no corpo do meu filho. Ele disse: em nome de Jesus, Jesus, tu deu um plano comigo ainda, tu ressuscita o Romário. O Romário abriu os olhos na hora. Glória a Deus. Nós fizemos 3 cultos de ação de graça na igreja. Um na congregação que eu era dirigente, o rapaz morava. Um na sede e um na igreja remanescente que tem lá, que a mãe do rapaz congregava lá. Aleluia. Então eu participei disso. Deus ainda intervém para trazer felicidade para algumas pessoas. Não é para todos. Nós não podemos jogar isso como regra. Isso são milagres. Milagres não se explica, só acontece. Hoje à noite, um grande culto de Santa Ceia. Estejamos aqui para um grande momento com Deus. Casou, pastor? Salvador casou, tem filho, tem tudo. Arrumou o dente. Primeiro ele arrumou o dente. A bênção do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês em nome de Jesus. Pastor, contando milagre. A preocupação do dia é o casamento.